Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, PH, e estamos iniciando mais um tópico, mais um módulo, mais um capítulo aqui no nosso curso de raciocínio lógico. A gente vai falar da parte de estruturas lógicas, mas o tópico, né, digamos, o nome mais comum é a parte de estruturas lógicas, mas envolve um trabalho bem maior que a gente vai comentar. Olha só. Bom, passa a tela para mim, por favor. Nós vamos falar sim de argumento. Olha só qual é a ideia que a gente precisa ter. Argumento. Pessoal, eu particularmente, tá o textozinho aí para vocês, tá? Explicando direitinho, mas eu prefiro comentar mais, digamos, escrevendo, tá certo? Até mesmo porque existe uma espécie de uma cronologia que a gente precisa seguir para esse caso. Perfeito? Tudo bem? Mas esse material também está aí à disposição. A gente vai só colocar alguns detalhezinhos que eu acho importante. Vamos escrever um pouquinho sobre isso. Olha só, pessoal. Qual é a ideia que a gente precisa ter com relação ao argumento? Normalmente, assuntos como estruturas lógicas, diagramas lógicos, e lógica de argumentação vem dentro do nosso conteúdo programático, eles vêm intercalados, ligados, tá certo? Eu particularmente gosto de trabalhar esses três assuntos, digamos, numa mesma batida, como se fosse um item só. E vou explicar o porquê, tá certo? Não é nem só um item, mas eles estão concatenados, ligados a uma concatenação, a uma ligação sobre esses diversos tópicos. E aí vou explicar. A ideia é que, resumidamente, esses três tópicos começam numa só palavrinha, que é o meu argumento. Que é o meu argumento. O que vem a ser o argumento, inclusive como parte do texto, lógica de argumentação. Olha o que é que vem a ser o meu argumento. O meu argumento, ele consiste em premissas. Primeira parte são as premissas. Premissas, pessoal, nada mais é que toda proposição, seja ela simples ou composta, em que atribuiremos valor lógico verdadeiro. Notaram aí? Bom, em alguns casos, a banca cita expressamente: dadas as seguintes premissas, daí não importa o que venha naquele texto, nós vamos entender que para a nossa lógica formal, por serem premissas, estamos falando de uma informação verdadeira. Nós já tivemos em dia um caso que falava bem interessante, eu gosto sempre de brincar com esse caso. Ele dizia: dadas as seguintes premissas, todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal. Se são premissas, entende-se como informação verdadeira, ou seja, todo cachorro é verde. É o Floquinho, o cachorro do Cebolinha, é o cachorro do Hulk, é o cachorro do Máscara. Pronto, são os três que são verdes. Todo cachorro é verde. Tá certo? Entenda, e aqui vale até uma comparação, inclusive, veio agora recentemente no concurso falando em raciocínio analítico, e muita gente entrou meio em parafuso. Ah, mas o que é isso?
Dentro do raciocínio lógico, nós trabalhamos com a lógica formal, a lógica das formas, e a gente vai entrar daqui a pouco especialmente no assunto da parte dos diagramas lógicos. Isso é o que está dentro do raciocínio lógico. O que importa é a forma, tá certo? Por exemplo, esse argumento que eu acabei de falar é um argumento válido. Todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal, porque o que importa para esse caso do raciocínio lógico é a lógica formal. O raciocínio analítico, o que vai me importar é a lógica informal, é o conteúdo. Aí eu posso me preocupar, digamos, com o texto, tá certo? Essa é a diferença principal que a gente tem. Lógico, tem muito mais coisas aí na frente, mas é só para a gente fazer um paralelo, tá certo? Então, para o raciocínio lógico, um argumento como aquele, já adiantando um pouquinho, é um argumento válido, tá certo? E mesmo as premissas, mesmo o texto, sendo algo assim meio de outro mundo, para o bom senso, para o cotidiano, mas se nós pensarmos na ideia do argumento, na lógica formal, nós teremos um argumento válido. Eu volto a comentar um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos aqui para baixo? Olha só, primeira parte, as nossas premissas. É uma proposição, toda proposição em que atribuiremos valor lógico verdadeiro. E completa-se o argumento com a nossa conclusão. Completa-se com a nossa conclusão. Olha só, imagine uma determinada questão, um determinado enunciado que ele me diz algumas premissas. Ele me diz duas premissas, e se são premissas, a gente entende que essas informações são o quê? Verdadeiras. E ele me dá uma conclusão. Qual é a ideia do nosso estudo do argumento? Baseado em premissas verdadeiras, eu vou tentar chegar à minha conclusão. Se baseado nessas premissas verdadeiras, eu chego numa conclusão verdadeira, nós dizemos que nós temos um argumento válido. Caso eu tenha alguma situação em que a conclusão não seja uma consequência das premissas, eu tenho um argumento inválido. Vamos colocar isso no papel? Traz para cá. Olha qual é a ideia. Para o meu argumento, inclusive acho que está até aqui, ó. Para o meu argumento, temos o conjunto das nossas premissas associadas a uma conclusão, que pode ser válido quando a conclusão é consequência obrigatória. Ou seja, não existe nenhuma forma, certo, que baseado nas premissas verdadeiras eu não tenho uma conclusão verdadeira. Ou eu posso ter também o meu argumento inválido. É quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. O que é que quer dizer isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se por acaso eu, partindo dessas nossas premissas verdadeiras, eu cheguei a todas as conclusões, uma ou mais conclusões verdadeiras, eu digo que eu tenho um argumento válido. Se acontecer alguma situação em que, baseado nessas nossas premissas sendo verdadeiras, eu não chego à conclusão, a somente conclusões verdadeiras, ou seja, se existe pelo menos alguma conclusão falsa partindo dessas premissas verdadeiras, eu digo que eu tenho um argumento inválido. Esse é o nosso caminho de estudo agora. Joga na tela, meu amigo, ó. O caminho agora é buscar a validade. Eu vou buscar agora a validade do meu argumento. Esse argumento pode ser válido, onde a conclusão é a consequência necessária das minhas premissas, ou ele pode ser inválido, quando não der para garantir, né, as informações não forem suficientes para garantir a veracidade da minha conclusão. Tá certo? Em um primeiro momento, a ideia principal que a gente tem é que, resumidamente, partindo das minhas premissas,
em que atribuiremos a ela o valor lógico verdadeiro, eu vou em busca da minha conclusão. Se eu encontro todas as conclusões, quantas tiverem, se toda vez que a minha conclusão for verdadeira, eu tenho que o meu argumento é válido. Se existir pelo menos um caso em que a minha conclusão vai ser falsa, eu tenho o meu argumento inválido. Beleza. Ok? Até aí tudo bem, não chegamos ainda na ideia dos nossos temas principais, né? O argumento traz um pouco da ideia da lógica de argumentação, mas agora a gente começa a estruturar isso, tá? Qual é a ideia agora do hashtag como estudar? Como estudar? A ideia é que, se dentre as nossas premissas e a nossa conclusão, ou seja, dentro do nosso argumento, eu tenho as nossas proposições categóricas, estão lembradas das proposições categóricas, o todo, o algum não e o nenhum, beleza demais. Nós vamos buscar a resolução através dos diagramas lógicos. Nós vamos buscar os diagramas lógicos. Como assim, PH? Calma que a gente ainda vai estudar os diagramas lógicos. Não estou já... É apenas, digamos, um roteiro sobre como vamos estudar. Se as questões, né, o argumento, se o texto enunciado da nossa questão trazem proposições categóricas, nós vamos estudar, nós vamos resolver, nós vamos buscar a resolução com base nos estudos dos diagramas lógicos. Lembra do meu exemplozinho que eu coloquei? Todo cachorro é verde. Dado o seguinte argumento: todo cachorro é verde. Tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal, entra nas situações das proposições categóricas. Essa questão e outras que envolvem as proposições categóricas serão estudadas a partir dos conceitos que iremos conhecer dos diagramas lógicos. Beleza? Vamos seguir. 2. Se as nossas questões trazem proposições simples e os nossos conectivos, proposições compostas, utilizando os conectivos se então, ou e, se somente se, ou até mesmo uma proposição simples, nós podemos estudar a partir de duas maneiras. De uma forma mais geral, através do estudo das estruturas lógicas. Olha agora o segundo tema ali, né? Estruturas lógicas. Em casos mais específicos, a nossa velha e boa tabela verdade. Professor, eu pensei que a gente já tinha abandonado isso. Que é isso, tabela verdade é para sempre. Né? Vai fazer uma tatuagem com a tabela verdade que ela vai ser para sempre, tá? E por último, em um terceiro caso, que o PH chama de casos especiais. São formas de resoluções muito mais voltadas, lógico, dentro desse todo esse conceito do argumento, mas muito mais voltado pelas bancas.
pelas bancas, de questões abordadas pelas bancas que, digamos, fogem um pouquinho. O conceito, ele continua o mesmo, mas a linha de raciocínio vai seguir para facilitar a vida de vocês de uma forma diferente. Então aqui é muito mais pelas bancas, CESP, FCC, FGV, enfim, há bancas que trabalham com esse caso específico, e aí, digamos, vai ser um adendo do curso de vocês, logicamente, você está estudando para um curso que não tem nada a ver com o CESP, você vai estudar para o CESP? Você não vai estudar, certo? Vai ter um adendo dentro desse curso para falar desse momento, caso se encaixe nesse tipo de situação. Perfeito? Então, essa é a nossa estrutura. Veja que agora, olha a concatenação que eu falei. Estamos falando de argumento, de lógica, de argumentação. E dependendo do caminho que esse argumento pode seguir, nós podemos ir para a parte dos diagramas lógicos, nós podemos ir para a parte das estruturas lógicas, nós podemos essa aula introdutória é importante, né, que a gente tenha essa visão geral. Joga na tela, ó, aqui está o resumo do que eu acabei de falar para vocês, né, de forma bem mais, até para vocês terem como acompanhar. Mas como eu disse antes, eu gosto de trabalhar assim, né, de montar essa estrutura para a gente ir trabalhando calmamente do que só, jogar esse texto geral para a gente. Joga para mim, Rogério, por favor. Beleza, pessoal, tranquilo. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a destrinchar esse nosso rapazinho aqui, tá certo? A base já está lançada, o meu argumento. O que é que nós vamos adentrar agora nesses nossos estudos? Nós vamos começar a falar de cada uma das partes, né, que podem chegar. Ou seja, como é que eu vou estudar? A questão apareceu de um tipo, eu vou tentar encaixar em algum desses três casos e apontar uma saída e apontar uma solução. Perfeito? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma assunto que a gente precisa tratar, que é a parte dos diagramas lógicos. Combinado assim? Daqui a pouco eu volto com vocês. Beijo no papai e na mamãe.